acho que é um pouco improvável que um cara da arrogância, do nível de arrogância do Bolsonaro, né, porque tem que ter muita arrogância, muita prepotência para achar que conseguiria dar um golpe de Estado, abrir uma lojinha de caneca. Então tem coisa por trás disso daí. Tudo que envolve Bolsonaro e a família Bolsonaro precisa ser minuciosamente investigado e a gente precisa ficar atento. Bolsonaro não volta, Bolsonaro não se elege mais. Muito difícil que isso aconteça. Já temos aí a turnê da mulher dele, né? Que inclusive teve essa postagem dela comemorando o direito da mulher votar. Meu Deus. Mas espera aí, ela é feminista? Não entendi. Pois é. Agora, mas eles só esse povo gosta de ser enganado. Vem aqui. Eu pensei que ela era tipo a mulher do Sorocaba, que gostava que o marido ficasse sempre na frente, que fosse, como é que ela falou? Como é que foi o termo que ela utilizou? Não, alguém pode dizer aí, por gentileza, qual foi o termo que ela utilizou? Ela utilizou o termo... O Sorocaba? A esposa do Sorocaba. Ela usou aquele cantor sertanejo que todo mundo Sim. Tinha um caso. Ela gosta de ser submissa ao marido. Submissa ao marido, isso. Submissa ao marido. Que ele é o sacerdote dela, acho que é esse. Agora, Gustavo, você tocou na questão da Michelle Bolsonaro, só que a gente precisa lembrar que o PL, isso é uma pauta, inclusive, que um seguidor sugeriu aqui pra gente. Eu quero até mandar um abraço pro Bigode, que é lá de Belo Horizonte. Abraço, Bigode, pra você. Que o PL já descartou o Bolsonaro. Eles já escolheram um novo Bolsonaro, um Bolsonaro de sapatênis, que gosta de comer um pãozinho de queijo, que tem um sotaquezinho meio assim, para poder falar mansinho, que ele sabe que o Bolsonaro é muito radical, mas se botar esse individinho assim, que fala meio assim, os trenzinhos, tudo desse jeitinho, ele vai conseguir convencer parte da galera. Só que a gente precisa lembrar, Gustavo, antes de eu passar a palavra para você, que palavras do mineirinho fascista, ele é 99% de DNA idêntico ao Bolsonaro. Talvez essa maneira de falar é o que muda. Que a gente está falando, evidentemente, do governador de Minas, o Zema, né? Para que não reste dúvida para o público. Olha, o Zema, e a gente não pode duvidar da capacidade, entre aspas, de fogo do Romeu Zema, porque ele se reelegeu aí numa batalha bem grandiosa aí no primeiro turno e tudo. É o Bolsonaro. E só que ele é dissimulado. É o Bolsonaro com sotaque mineiro? E sapatênis. O Bolsonaro, não, e é pior do que isso. O Bolsonaro nós sabíamos quem era. Todo mundo sabia quem era o Bolsonaro, o que pensava, como agia, o que dizia. Pela memória de Carlos Alberto Ustra, ele disse explicitamente então, que ele a gente sabe quem é o Bolsonaro, a gente sabia quem era o Bolsonaro, a gente sabia com o que a gente estava lidando. O Zema a gente não sabe. O Zema é o cara que não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno para não perder voto em Minas Gerais e reapareceu no segundo turno apoiando o Bolsonaro. Esse é o Zema. Então, na verdade, ele sempre apoiou, né, Gustavo? Ele só não tirou a foto do primeiro turno. Mas não tirou a foto, mas não falou, não comentou, entendeu? Deixou o outro aqui, porque o que eu dizia em todos os palanques que eu subia, e quando eu não tomava cotovelada dos outros candidatos do PT que queriam um lugar na frente e não tomava chute dele, do palanque do PT é uma desgraça, puta que pariu. É muito melhor se assistir de baixo. Agora, quando você não tomava uma cotovelada para alguém não sair melhor na foto, não aparecer lá na TV do PT, aquela coisa toda, eu ouvia, e eu tinha a oportunidade de dizer, eu dizia assim, o candidato do Bolsonaro em Minas não é esse sujeito aí que eu nem lembro o nome dele, é o Zema. Não se iludam com isso. E isso é fato. Agora, eu estava justamente numa discussão ontem sobre quem seria o novo Bolsonaro, até porque também é uma discussão que a gente precisa abrir, porque quem será o novo Lula? Porque o fato é que nós só temos o Lula. Entendeu? Só temos o Lula. Então, assim, a gente precisa nos armar estão se antecipando muito. Não estão nos antecipando, não. A gente está falando de história. A vida vai continuar, a vida vai seguir. Ponto.
Eu tenho muito mais medo de um Eduardo Leite do que de um Zema. Embora haja questões de conservadorismo, moral, etc., que afastam um pouco o Eduardo Leite da vida desse aí. Mas eu não acredito muito, eu não duvido do poder de fogo, entre aspas, do Zema, no sentido de vir para o ataque, para uma candidatura de direita, de extrema direita, porque ele é um extremista de direita também, isso precisa ficar muito claro, não se trata de ser liberal simplesmente, não. Ele é um extremista de direita mesmo, ele é esse cara, mas, por outro lado, eu duvido um pouco que chegue a tanto, entende? Então, assim, não sei o que vocês pensam aí, não. Eu acho que essas pessoas estão sendo trabalhadas, estão surgindo. Eu acho que também. Eu acho que o Leite é mais perigoso do que. Eu acho que o Leite é mais perigoso que o Zema, viu? Porque o que eu conheço do governo dele, assim, ele é extremamente competente no seguinte aspecto, de ser um cara de direita mais palatável. Eu acho que ele é muito mais hábil do que o Tarcísio, inclusive, aqui em São Paulo. Porque o Tarcísio está começando agora. Primeiro cargo dele de executivo, ele vai tomar muita lombada ainda do que vai acontecer em São Paulo. Não, mas o Tarcísio não seria trouxa de abrir mão de uma reeleição segura para vir para disputar um cargo de presidência. O Leite já não tem mais tanto esse argumento. O Leite não tem essa opção. Ele pode tentar. E ele, em algumas áreas no Rio Grande do Sul, ele faz de fato um bom governo. Eu estou dizendo que ele é competente em cooptar algumas pessoas. Ao mesmo tempo que na pandemia ele não se eximiu de ser negacionista em alguns aspectos. Então ele é um cara perigosíssimo. Eu vou te dizer o que eu penso que vai acontecer. A direita está ventilando nomes. Sim. Para ver quem compra. O nome do Ratinho, o Ratinho Júnior é um nome que está comendo pelas beiradas. Que está comendo pelas beiradas e é o que tem mais poder. Ele tem o SBT, pô. É o que mais tem. SBT, pô. E tá comendo pelas beiradas. Então, assim, esses caras a gente tem que ficar de olho e a gente tem que falar aqui. Por isso que é importante as pessoas virarem membros, as pessoas estarem aqui com a gente, nos ajudando sempre, porque a gente consegue ventilar coisas aqui que muitas vezes as pessoas não percebem. E são nomes para a gente ficar de olho, não dar moral e ficar atento. Sim, totalmente. Eu, particularmente, não acredito muito no nome do Ratinho, pelo menos não como cabeça de chapa. Por que eu vou te dizer? Ele é muito jovem, eu acho que ele vai tentar se consolidar ainda em uma eleição para senador ou para ser vice-candidato em alguma chapa. Só que a gente precisa lembrar que os Bolsonaros vão tentar a eleição de 2024 para prefeito. Eu acredito que Eduardo Bolsonaro vai tentar ser prefeito de São Paulo e o Flávio tentar ser prefeito do Rio, só para testar pelo menos, e a possibilidade, inclusive, do Flávio ganhar em São Paulo no Rio de Janeiro, perdão, é altíssima. A do Eduardo Bolsonaro ganhar em São Paulo, capital, né, talvez um pouco mais complexo, né, mas assim, o Flávio é uma realidade muito clara e eu acredito na possibilidade de ter uma chapa com o Zema em 2026, eu vou explicar por quê, Gustavo. Eu não acho que o Tarcísio vai desistir da reeleição, como você falou, é pouco inteligente ele desistir. Lamentavelmente, o público de São Paulo, mais do interior ali, é muito conservador, então, como muitos não vivem na capital, eles não se preocupam muito com o que está sendo feito na capital. Às vezes o cara vai lá uma vez na cidade dele, já fez algo porque visitou a cidade, e aí fala, mas o governo... construiu estrada, você tá... Construiu, né, fez alguma coisa... E ele tá bonitinho, né? Ele tá aparecendo bonitinho, apareceu ali do lado do Lula. Ele tá soft, né? E ele tem uma habilidade, gente, não sei se vocês lembram disso, eu escutava muito de gente de direita e extrema-direita. O Tarcísio era ministro de infraestrutura, então se tem uma coisa que ele é bom, pelo menos falseando, olha, gente, tô aqui nessa obra, ó, gente, tô nessa outra obra aqui. Ele vai fazer isso, cara. E é a coisa mais segura. Só para concluir a minha argumentação, Pedrão, por que eu acredito que o candidato provavelmente será... Eu não acredito que seja o Tarcísio e nem acredito que seja o Cláudio Castro. Por quê? Porque o Cláudio Castro vai para o Senado, que em 2026 serão 2 cargos, né? Se ele não for preso, daqui até lá ele vai
para o cargo de senador, preso. Que serão 2. Vai ser preso. Né? E acredito que o Flávio, se não for prefeito do Rio, ou mesmo que seja prefeito do Rio, ele pode tentar ser candidato a governo do estado do Rio, que a possibilidade de ele ganhar também é grande. Por que eu acredito no Zema? Porque é inteligente para a extrema-direita dominar esses 3 colégios eleitorais que são os 3 maiores do Brasil. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Se o Zema for para o PL, como está sendo acordado aí nos bastidores, a região sudeste ali, né, os 3 colégios importantes do Brasil que estão na região sudeste, vai ficar na mão da direita bolsonarista, que é Rio, com Cláudio Castro, que apesar de não ser do PL, é um partido aliado do Bolsonaro, assim como o próprio Tarcísio, que não é do PL, mas também é do partido aliado do Bolsonaro, e o Zema. E para balancear aí essa chapa com o Zema, provavelmente ou a Michele Bolsonaro como vice, ou o próprio Eduardo Bolsonaro, porque eu creio que o Flávio deve ser candidato realmente ao governo no Rio, ou a reeleição de senador, porque o Flávio é medroso, ele sabe que o dia que ele deixar de ter foro privilegiado, ele vai preso, porque é muito rolo no nome do Flávio. Então, assim, o Flávio é o que está mais quieto na família. Né? Ele é o mais inteligente de todos, você pode ver que ele é o que menos se envolve em polêmica. Ele é o mais esperto, talvez seja a palavra correta, não o mais inteligente, né? Porque a gente tá falando dos bolsonaros. Mas, assim, eu acho pouco provável que seja a Michelle, eu já trouxe isso no meu vídeo, inclusive. Os bolsonaristas são misóginos, eles só abraçam as mulheres que têm discurso anti-mulheres, e a Michelle Bolsonaro fala para o público feminino, porque é quem ela tentou quebrar ali essa restrição que o Bolsonaro tinha dentro do público feminino. Então é pouco provável que ela consiga se consolidar como a candidata à presidência do PL. Mas eu acredito, uma coisa que para mim é incontestável, o vice será alguém indicado pelo Bolsonaro. O cabeça de chapa não será, mas o vice será alguém ligado ao Bolsonaro, ali da família do Bolsonaro mesmo.